outra dúvida importante, né? Então, como é que eu percebo se os sintomas, né, de ansiedade estão me prejudicando no dia a dia, né? Então, a ansiedade, sim, a ansiedade pode se tornar patológica, né? Ela vai trazer prejuízos para o seu dia a dia, para a sua rotina. No entanto, a ansiedade, ela é necessária. Então, a gente sente ansiedade no nosso dia a dia, ela é importante, né? E nem sempre ela vai ser patológica, mas ela pode se tornar patológica. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Eu sou a Lara D'Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Vamos falar então sobre ansiedade. Eu já tenho uma série de vídeos aqui explicando os diferentes transtornos de ansiedade. A gente tem configurações diferentes no transtornos de ansiedade, então a gente vai ter sintomas diferentes, a gente classifica e organiza e diagnostica de maneira diferente. E aqui já tenho explicado no meu canal uma série de vídeos, mas esse vídeo é para entender quando que eu começo a perceber, ou como é que eu posso perceber se essa minha ansiedade, ela tá se tornando patológica, ou seja, se ela tá me causando prejuízos no dia a dia, na rotina. A ansiedade, ela é a sensação, os pensamentos de medo e preocupação. É necessário para nossa preservação, para nossa sobrevivência, até para o nosso desenvolvimento, ela foi e é super importante, ou seja, a gente precisa mesmo, de fato, ter essas percepções, ter esses pensamentos para que eu consiga me preservar, para que eu não me coloque em risco o tempo inteiro. Então eu me preocupo, eu tenho medo, eu tenho que, de fato, ter algumas preocupações no meu dia a dia. Elas são importantes, elas vão me preservar, né? Vão nos preservar como espécie. Até aí tudo certo, super importante. Então é bom que eu sinta um pouquinho de medo, um pouquinho de preocupação se eu tenho uma prova, se eu tenho uma apresentação no trabalho. Por quê? Porque isso faz com que eu tenha energia, eu me movimente, eu vou lá, eu estude um pouco mais, eu me prepare um pouco mais. Mas quando que ela passa a ser patológica? Quando, por exemplo, numa situação da prova, numa situação da apresentação do trabalho, minha preocupação é tão excessiva que eu paralise, por exemplo. Então eu tô tão preocupada com aquilo, aquela situação tá me gerando tanta ansiedade, né, um excesso de preocupação e medo, que eu, por exemplo, paraliso, que eu não consigo, então, fazer uma fala diante da equipe do meu trabalho, que eu chegue na hora da prova e eu não consiga produzir, eu não consiga sentar ali e fazer a prova, ou que eu esteja ali no meio da prova e de repente os pensamentos estão tão intensos de preocupação e medo que eu não consigo focar ali e escrever aquilo que eu já tinha estudado. Então é nesse sentido, a ansiedade, ela é importante, ela é protetiva, né? Então, para o nosso dia a dia, para a gente se desenvolver, para a espécie humana se desenvolver, a gente precisou ter esses pensamentos de medo e preocupação para a gente poder se preservar, para a gente poder se desenvolver, por exemplo, quando é numa situação de uma prova, de uma apresentação. Ou seja, se eu tenho uma preocupação, medo, eu vou estudar um pouco mais, eu vou me preparar mais e isso vai ser bastante adaptativo, vai ser importante e vai ser saudável, mas ela pode se tornar patológica à medida em que essa intensidade aumente demais e me traga prejuízos, né? Então, por exemplo, eu vou para um primeiro encontro, então é importante que eu tenha certas preocupações, que eu tenha um certo receio, então aonde que eu vou, aonde vai ser esse local, vai ser um local apropriado, onde eu, por exemplo, não me sinto exposta, mas ela não pode ser uma preocupação a tal ponto que eu desmarque o encontro, porque daí eu fico tão preocupada com o que vai acontecer, se eu posso falar alguma coisa errada, se eu posso ser inadequada, que aí eu me esquivo da situação. Então, nesse caso, a gente vai ter e vai considerar como uma ansiedade que está me trazendo prejuízo. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte: essa preocupação, esse medo, eles estão excessivos, eles estão tomando muito espaço mental, ou seja, eles estão se repetindo ali nos pensamentos com muita intensidade, fazendo com que eu deixe de fazer outras ações ou que eu me esquive da situação específica, se isso estiver acontecendo. Então, essa ansiedade possivelmente está se tornando patológica e aí a gente precisa tratar, né? Precisa entender, precisa buscar um diagnóstico, uma orientação e o tratamento, obviamente, se for necessário, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tiver outras dúvidas, comenta aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.